Oi pessoal, meu nome é Jéssica, estou falando diretamente de Divinópolis, Minas Gerais e espero ajudar vocês com o tema Sistema Sensorial. O sistema sensorial é o conjunto de órgãos dotados de células especializadas que são capazes de captar estímulos internos e estímulos externos. Os diferentes estímulos são percebidos. Por isso, sentimos frio ou calor, podemos observar uma paisagem bonita, sentimos o cheiro das flores, o sabor dos alimentos e podemos ouvir os cantos dos pássaros e você tem a capacidade de me escutar através dos órgãos do sentido. Podemos dizer então que os órgãos dos sentidos funcionam como canais entre o meio ambiente e o nosso corpo. Quem são eles? Os órgãos dos sentidos são a pele, o nariz, a língua e os olhos e as orelhas. Acompanhem comigo a partir da página 4. O tato e a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, corresponde a cerca de 15% do nosso peso e apresenta duas camadas, a epiderme e a derme. A pele se designa como órgão justamente por conter dois tecidos, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada superficial da pele, que forma uma barreira protetora do corpo. É rica em queratina, que se forma a partir de células mortas. A queratina é uma proteína que garante à pele a impermeabilidade e a resistência ao atrito. As unhas, por exemplo, são estruturas formadas por queratina. As unhas e o cabelo também são formados por queratinas. A derme fica logo abaixo da epiderme. É na derme que se encontram a raiz dos pelos, as terminações nervosas, as glândulas sudoríparas e sebáceas, os vasos sanguíneos e o colágeno, que dá elasticidade à pele. Então, aqui em cima temos a epiderme, que fica diretamente exposta ao meio ambiente, e aqui a epiderme. Aqui eu coloquei para vocês uma curiosidade, que nas lâminas de microscópio é isso que conseguimos enxergar através da pele e epiderme. Aqui em cima temos a epiderme, que é composta por muita queratina, a proteína queratina, e aqui embaixo temos a derme, que é aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês no slide anterior, só que aqui é o que nós realmente conseguimos enxergar no microscópio. Bom, a pele é o mecanismo de proteção do nosso corpo. Por quê? Porque ela tem vários meios de nos proteger. Protege contra impactos e lesões, atua na regulação da temperatura do corpo, produzindo o suor por meio das glândulas sudoríparas, previne a perda de água do nosso organismo, formando uma barreira protetora que retém os líquidos necessários ao bom funcionamento do organismo. Além disso, contém a melanina, que é o pigmento da pele produzido por células chamadas de melanócitos. A melanina protege o corpo dos raios ultravioletas, prejudiciais ao organismo. Sabe o que dá a cor à sua pele, cabelos e olhos? É a melanina. Quanto mais melanina há na pele, mais escura ela é. Ela age como se fosse o nosso guarda-sol natural, uma barreira que nos protege dos raios solares. Acompanhem comigo na página 5. Na pele, existem formações que são chamadas de corpúsculos táteis. Eles recebem estímulos de quente e frio. Afinal, como vimos aqui, a pele recobre o nosso corpo
que nos põe em contato com o meio ambiente. Como vimos até aqui, a pele é o nosso órgão, o nosso maior órgão e que nos protege bastante. Então, por isso, através dos corpúsculos táteis, conseguimos perceber quando tomamos um banho quente ou um banho frio, quando bebemos uma água quente ou percebemos que a água está mais morna, mais fresca, temperatura ambiente. Também é através dos corpúsculos táteis que conseguimos perceber que estamos nos queimando ao provar uma comida quente ou percebemos quando a comida está gelada demais. São todos responsáveis pelo corpúsculos táteis. Página 7. A radiação ultravioleta. Do latim, o ultravioleta significa mais alto, o que está mais longe da gente. A radiação ultravioleta, mais conhecida como UV, faz parte da luz solar que atinge a Terra. Ao atingir nossa pele, os raios UV penetram profundamente e desencadeiam reações imediatas, como as queimaduras solares, as fotoalergias, que são alergias desencadeadas pela luz solar, e o bronzeamento. O fator de proteção solar, FPS, ou simplesmente FS, é o índice que determina o tempo em que uma pessoa pode permanecer exposta ao sol, sem ficar com a pele vermelha. O filtro solar precisa ser usado diretamente por pessoas de todas as idades, independentemente da tonalidade da pele. Pessoas de pele negra ou morena também precisam de proteção e devem apostar em produtos com FPS 15, no mínimo, enquanto as peles mais claras requerem FPS ainda mais elevados. Por quê? Porque essas pessoas com tonalidades mais claras precisam de uma proteção maior. Porque a melanina dela, como a gente viu no slide anterior, por ser menos, digamos assim, ela precisa desse cuidado especial. Mas isso não quer dizer que as pessoas mais morenas, mais negras, não precisem desse protetor solar. Então, todo mundo deve usar protetor solar. Fique ligado. Doenças da pele, como micose, são causadas por fungos e atingem a pele e as unhas dos pés e das mãos. Outra doença na pele, a escabiose, que é mais conhecida como sarna, é causada por parasita, que chama ácaro. Ele se alimenta de queratina existente nas células da epiderme que descamam. Então, a nossa queratina, como vimos, que está na epiderme, né, que é a nossa camada superficial da pele, a queratina já é uma célula morta. Aí ela vai morrendo e vai descamando na epiderme. E o ácaro vai se alimentando disso, dessa queratina. É uma doença contagiosa, transmitida pelo contato direto com a pessoa ou através de uso de roupas contaminadas. O nosso próximo órgão de sentido é a visão. O órgão é o olho, né, gente? Acompanhem comigo na página 8. O olho humano. A esclerótica, ou esclera, a coroide e a retina são as três membranas que revestem o olho. A esclera é a parte branca do olho. Então, acompanhem comigo aí. A esclerótica está mais acima desse desenho. Então, temos a esclerótica, a coroide e a retina, que são as três membranas que revestem o olho. Depois temos a córnea, que é a porção transparente do olho por onde a luz penetra. A córnea está ao lado oposto da retina. A córnea forma um sistema de lentes que focalizam a luz sobre a retina, onde os raios luminosos formam a imagem. Há um local da retina de onde sai o nervo óptico,
óptico, desculpa, que é esse rabinho do olho. Esse é o local chamado de ponto cego. No ponto cego não há formação de imagens. A pupila. A pupila é a abertura central, também chamada de menina dos olhos, que é lá no comecinho do olho. Ela regula a quantidade de luz que incide no interior do olho. Assim, a pupila fica maior ou menor de acordo com a quantidade de luz que o ambiente possui. Se a luz é intensa, a pupila fica reduzida. Se a luz é fraca, a pupila se dilata. Um bom exemplo para isso é quando estamos no quarto escuro, como vamos dormir. Vocês podem olhar, correr e olhar no espelho, olhar a pupila de outra pessoa que estiverem com vocês, que ela vai estar bastante dilatada, porque não tem luz nenhuma. E quando saímos no sol, temos aquela diminuição do olho, né? Por isso que é mais confortável andarmos de óculos escuros, de boné, algo do tipo, porque nossa pupila ela fica, como a luz é intensa, ela fica reduzida. Você sabia? Se a córnea embaça devido a enfermidades hereditárias, lesões, infecções, queimaduras, por substâncias químicas ou devido a outras causas, a pessoa pode ter a visão bastante reduzida ou até mesmo perdê-la. Em alguns casos, a solução pode ser o transplante de córnea, permitindo que a pessoa recupere a visão. E voltamos ao desenho, a córnea está bem no comecinho, né? Então, qualquer lesão que tivermos bem nesse comecinho nosso, né, o comecinho do olho que estamos vendo, é claro que vai dar algum problema para nós. Distúrbios da visão. Pesquisas revelam que 1 em cada 5 crianças em idade escolar sofre de problemas de visão. A criança não tem como perceber se está enxergando bem ou não e dificilmente se queixa, o que pode trazer sérios problemas para o aprendizado e a saúde. Aqui temos algumas imagens de distúrbios da visão. Aqui seria a visão normal que teríamos que ter. Essa seria uma pessoa com miopia. A miopia é quando a pessoa tem dificuldade para enxergar objetos que estejam distantes dela. Então aqui podemos perceber que a pessoa, como se nós fôssemos a pessoa que estaria enxergando, dificuldade para perceber a montanha lá atrás, né, em comparação à foto normal, a dificuldade de perceber as nuvens e olha como que está embaçado a árvore aqui. Temos também a hipermetropia, que é o contrário da miopia. A visão de objetos próximos a olhos é afetada. Então aqui a pessoa não consegue enxergar o pai, a filha, né, ou o homem, a criança, mas consegue perceber claramente as nuvens, as montanhas e a árvore. E também temos o astigmatismo, que é quando a córnea apresenta curvaturas ou irregularidades. A imagem é formada em planos diferentes, o que distorce a visão. E como vimos, a córnea é bem no comecinho, né? E no último slide foi o que eu falei pelo final, que é bem no comecinho. Então qualquer irregularidade ali pode ser que dê problema, que é o caso do astigmatismo. Também temos ilusões de óptica. O termo ilusões de óptica se refere às imagens que mostram muito mais do que você está vendo, como se fosse uma mensagem indireta para o cérebro. Existem muitas delas que são criadas para confundir o cérebro, criando, por exemplo, sensações de movimento. Aí, na página 11, você vê essa imagem,
que ao olhar você consegue ver vários pontinhos pretos. Isso tudo é ilusão de óptica. O sistema Braille. O francês Louis Braille perdeu a visão aos 3 anos de idade e depois, 4 anos depois, ele se ingressou no Instituto de Cegos em Paris. Em 1822, com 18 anos, tornou-se professor desse instituto. Ao ouvir falar de um sistema de pontos e buracos inventado por um oficial para ler as mensagens durante a noite, em lugares onde não se podia acender a luz, Braille fez algumas adaptações desse sistema e criou o sistema Braille. O sistema Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres são indicados por pontos em relevos que o deficiente visual distingue por meio do tato. A partir de 6 pontos salientes, é possível fazer 63 combinações possíveis, que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e notas musicais. Seu método foi adotado oficialmente na Europa e na América. O sentido da audição. A orelha tem como função perceber os sons e manter nosso equilíbrio corporal. Ela se divide em orelha externa, orelha média e orelha interna. O pavilhão auricular, ou auditivo, é a parte visual da orelha, que é essa parte aqui, ó. Acompanhe no desenho comigo, página 13. Essa é a orelha externa. Aqui concentra e capta o som. O som atravessa a orelha antes de atingir o tímpano, que é a membrana timpânica, que se localiza no final do canal auditivo. Então, o som chega aqui e atravessa a orelha pelo canal auditivo e chega até o tímpano, que é essa parte aqui, tímpano. A orelha média é formada pelos pequenos ossos chamados de matelo, bigorna e estribo, que são esses ossos aqui, ó, que estão aqui em cima. Orelha média. Ela transmite o som da orelha externa à orelha interna. Na orelha interna, ou labirinto, que é essa parte aqui, há uma parte que tem como função registrar e manter o equilíbrio corporal. Há também uma estrutura chamada cóclea, onde as ondas sonoras são transformadas em impulsos elétricos levados ao cérebro, o que permite a escuta. Então, essa parte aqui, ó, é responsável por mandar o som para o cérebro e também é responsável pelo nosso equilíbrio corporal. Quando há prejudicação, quando há problemas com essa parte, temos a famosa labirintite, o que prejudica tanto a audição quanto o nosso equilíbrio corporal. Por isso que muitas das vezes as pessoas que sofrem de problema de labirintite, elas levantam e se sentem bambo, aí falam, estou com labirintite, eu tenho labirintite. É porque sentem essa tontura por essa área afetada aqui. Isso pode desencadear pelos diabetes, a má alimentação e o uso de medicamentos. Fundado em 1857, mas apenas em 2002 que foi oficializada como a segunda língua brasileira do Brasil. Pessoas com problemas de audição podem se comunicar por meio da língua dos sinais no Brasil.
A língua de sinais é chamada de Língua Brasileira de Sinais, a Libra. Como no desenho da página 14, temos aqui o alfabeto Libras, que designa como a língua dos sinais, né? Vocês com certeza já viram algumas pessoas conversando quando gesticulam com a mão, né? Conversam com a mão através desse alfabeto que se oficializou apenas em 2002. Na página 15, temos algumas curiosidades. A cera, também chamada de cerume, é produzida na parte externa da orelha. Sua função é reter partículas de pó e sujeira, e também repelir água e proteger o tímpano, que nós vimos, né, que o tímpano fica lá no fundo. O cerume é removido para o meio externo, gradualmente, pelo revestimento do canal da orelha, levando consigo a sujeira que ficou retida. Então, quando conseguimos observar essa cera, né, o cerume, é porque a sujeira que estava lá no fundo, né, que foi retida, está bem aqui na frente já. Só que muitas das vezes sentimos incomodados com essa sujeira, né? Não pensamos muito na sujeira como fato de proteção, e sim como sujeira propriamente dita. Então, limpamos essa sujeira de maneira inadequada. Por quê? Porque nós colocamos o famoso cotonete ou alguma coisa para tentar tirar essa sujeira, mas que acaba empurrando essa limpeza para o fundo, né? Que poderia chegar ao tímpano e levando assim alguns problemas futuramente. Outra curiosidade é a exposição a som altos causa danos à capacidade auditiva, podendo levar à surdez. É o fato de música muito alto, longe ou até mesmo perto, que é o foninho que todo mundo usa hoje em dia, né? E a gente tem essa tendência de escutar o som muito alto no foninho, porque o som externo já está muito alto. Então, quando você começa a escutar essas músicas no foninho muito cedo e muito alto, tendemos a ter alguns problemas futuramente com a edição. Então, o recomendável não é escutar a música muito alto, né? Nos foninhos. E a audiometria, que é o exame que avalia a capacidade do paciente de ouvir e interpretar sons. Esse exame é recomendado quando percebemos, né, que a nossa audição está falhando, né? Pessoas que trabalham em empresas com som muito alto, ou até mesmo pessoas, né, mais novas que percebem que não estão escutando o professor direito, ou chamar. Isso tudo é recomendado o exame de audiometria. O sentido do paladar. Acompanhe comigo na página 16. Paladar ou gustação é como se chama a capacidade de perceber o sabor das coisas. Isso somente é possível devido à presença de papilas degustativas, que se encontra espalhada no interior da boca. As papilas gustativas enviam essas sensações para o cérebro através de uma rede de neurônios. Elas percebem a temperatura e a textura do que é levado à boca, isto é, captam as sensações de frio, quente, duro, mole, entre outras. O sentido do paladar ou gustação abrange 4 sensações básicas: o salgado, o amargo, o doce e ácido. Existem cerca de 4.000 unidades de papilas degustativas espalhadas no interior da boca.
A temperatura do alimento pode fazer com que você perceba seu sabor de maneira diferente. Acredita-se que temperaturas maiores estão relacionadas a sensações de doce, enquanto temperaturas inferiores lembram sabores ácidos e salgados. Isso quer dizer que, quanto mais tiver um alimento, mais doce ele vai parecer. O sentido do olfato. O interior do nariz é formado pela mucosa amarela e pela mucosa vermelha. A mucosa amarela é rica em terminações nervosas do nervo olfativo, que captam as moléculas aromáticas dissolvidas no ar. Na mucosa vermelha estão as glândulas secretoras de muco, substância que mantém a umidade na região. Os pelos e o muco retêm a poeira e os micróbios que penetram no nariz. Os pelos e esses mucos também são importantes para perceber quando a poeira está prejudicando, quando inalamos alguma coisa que foi sensível para o nosso nariz. E aí é todo por uma terminações nervosas também que a gente começa a espirrar. Que ao sentir isso, esses pelos que são responsáveis pela proteção do nosso nariz tentam expelir essa poeira, e assim o cérebro manda para a gente a função de espirrar. Portanto, os pelos e o muco funcionam como filtro para que o ar que entre em nosso corpo, tornando-o mais limpo e evitando a entrada de micróbios. Para que se percebam os odores das substâncias, é necessário que elas desprendam partículas que penetram pelas narinas e atinjam as células olfativas, gerando estímulos que são transmitidos ao cérebro. Percebemos o cheiro antes do sabor, porque o nosso olfato é mais sensível que o paladar, acreditem. As sensações olfativas são enviadas ao cérebro com mais rapidez que as sensações gustativas. Uma curiosidade é que quando respiramos, as partículas de cheiro presentes no ar são absorvidas pelo nariz e chegam até o epitélio olfativo, que contém cerca de 20 milhões de células sensoriais. Os receptores olfativos são neurônios com receptores próprios, que penetram no sistema nervoso central e enviam a informação do cheiro para o cérebro. Resumindo, o tato. O tato é o sentido que sentimos através do toque e do nosso maior órgão, que é a pele. E esse órgão é composta pela epiderme e pela derme. A visão. A visão é o sentido que somos capazes de captar imagens, de enxergar as paisagens, enxergar esse slide. Mas algumas pessoas sofrem com distúrbios de visão, que vimos a miopia, o astigmatismo. A audição. A audição, o som passa pela orelha externa, pelo canal auditivo e é captado no tímpano, que vimos que é lá no finalzinho. Paladar. O paladar é a capacidade de perceber os sabores através das papilas gustativas, que se encontram espalhadas no interior da boca. E o olfato, que é a capacidade de percebermos o cheiro das coisas, e também vimos que conseguimos que o cheiro vem antes do sabor. Percebemos o cheiro muito antes do que o paladar. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês com o sistema sensorial e até a próxima. Obrigada!